O Mateus, ele era da igreja metodista ali na Betânia, mudou-se para São Paulo, né? E lá em São Paulo, aí se empolgou, não sei quem que empolgou ele, né? Mas tudo bem, empolgaram ele, né? Disseram que o pastorado era bom, falaram para ele acreditou, né? Então, ele acreditou que pastorado era bom. Aí está aí estudando, não só ele, como o João Vitor também, a Ana Flávia, né? Que também são da Betânia. E ele falou que viria aqui para Capivari. Mas eu sou 63 anos, né? Você vai vir mesmo? Porque fala que vem, depois não vem, a gente convida para pregar e vem, né? Você entendeu? 10 anos, gente. Você vai vir mesmo? Vou, então tá bom, então você pode trazer a palavra. Aí sim, porque o negócio de vir para pregar, não, é interesseiro. Não, aí não acho certo não, na verdade. Não sei quando a gente vai, que está passeando, a gente cai de paraquedas e nem avisa, né? Uma vez eu já falei para os irmãos que eu fui para Guarujá. E resolvi ir numa igreja lá em Guarujá. Aí me indicaram uma igreja lá, eu fui lá. Só não estava de bermuda, mas estava de roupa. O pastor queria que a gente pregasse, cantasse, tocasse, fizesse tudo. Eu falei, gente, menos. Amém, irmão? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo Mateus. Mateus vai apresentar a esposa dele, deixar para ele apresentar a esposa dele. Vai apresentar também quem está lá na barriguinha também. Vai apresentar também. Está grávida, né? Que você quer? Ah, as crianças, verdade. Aí eu de novo, vem aqui, eu esqueci de novo. O culto voltou presencial, estou esquecendo de levar as crianças. Nossa, hoje de manhã eu precisei perguntar para minha irmã, como que a gente fazia a abertura da escola dominical mesmo? A gente esquece, gente. Vamos orar para as crianças, vamos orar. Né? Benjamin, ô Benjamin, você vive para comer ou come para viver, Benjamin? Seu pai tem que trabalhar mesmo, viu? Rapazinho só come. Ih, olha lá. Olha lá. Benjamin. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer pela vida das crianças, pela volta da igreja, a volta das crianças também, no seu momento cultico, que o Senhor esteja abençoando a vida da Débora, juntamente ali com as crianças, a Ilane acho que vai estar por ali, que Deus também abençoe a história que vai ser contada, que seja ministrada de uma forma tal que nós possamos estar ensinando as crianças no caminho que elas devem seguir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Microfone seu está aí, a água sua está ali, pode tirar a máscara, não tem problema nenhum, você está aí sozinho mesmo. Graça e paz. Amém? Já achei que eu estava sozinho, que demorou para vir a resposta. Para mim é um privilégio estar aqui. E a minha esposa Rafaela, com a minha futura filha, que está livre já para nascer, já está quase lá, Ana Luísa, vai entender o que eu vou dizer. Eu vim aqui em Capivari acho que 2 ou 3 vezes. Mas se tem uma coisa que eu me orgulho, é de ser nascido e criado aqui no interior. Então, para mim é um privilégio porque eu me sinto em casa, porque eu estou na casa de Deus e porque eu estou no interior. E aí vocês vão entender uma coisa que eu vou perguntar aqui. Quando eu era criança, eu lembro que, como eu tenho parente em várias cidades, a gente pegava muita estrada. E aí a gente pegava estrada e sempre tinha carro, caminhão com aqueles adesivos. Jesus te ama, Deus é amor. Vocês lembram disso? Você lembra que tinha bastante, né? Hoje em dia tem pouco. Ou vai ver, eu que já moro muito tempo lá, não vejo mais tanto aqui. Mas vejo pouco. E eu não combinei com o pastor Júlio, até porque confirmei que ia pregar na quinta-feira. Não combinei com ele do que eu ia falar. Não falei com a equipe do louvor do que eu ia falar. Me coloquei diante de Deus, perguntei, Deus, falo isso? Deus falou, fala isso. E as primeiras músicas, aliás, todas as músicas falaram do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor do Espírito Santo. E eu queria falar com vocês hoje justamente disso, do amor de Deus. E para falar do amor de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2, no verso 23. João 2, 23.
Se prepara que a gente vai ler bastante. Vocês conhecem Nicodemos? Conhecem? Eu quero ler com vocês um diálogo de um homem chamado Nicodemos com Jesus. E esse é um dos diálogos mais importantes que a gente tem na Bíblia. E a minha esposa sabe, porque direto eu falo desse diálogo, direto eu falo desse tal de Nicodemos. E eu quero ler com vocês. João 2:23 está escrito assim: Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, à noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer que ele ouve o barulho que ouve e que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunha do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor, lida está a sua palavra. Me coloco diante de ti, humildemente, pedindo que o Senhor esteja me usando para falar aquilo que for da tua vontade. Que a tua palavra esteja penetrando em nossos corações e que nós possamos sair daqui entendendo a tua mensagem, entendendo o teu amor e entendendo o seu propósito para cada um de nós. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto que nós lemos, Jesus estava começando o seu ministério. Mas nós podemos ver que ele já havia feito alguns sinais, alguns milagres. O próprio livro de João relata do casamento onde Jesus transformou água em vinho e trouxe alegria para aquela festa. Mas existem outros sinais que Jesus estava fazendo, e nós podemos perceber isso porque quando Nicodemos se aproxima de Jesus, Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, está no plural, que o Senhor faz, se não estiver Deus com ele. No comecinho do texto, nós vemos que as pessoas estavam acreditando e crendo no nome de Jesus, por causa dos sinais que Jesus estava fazendo.
Mas também a Bíblia diz que Jesus não confiava nessas pessoas. Não quer dizer que em todas as pessoas que criam no nome de Jesus, Jesus não confiava, mas existiam pessoas que criam no nome de Jesus e que Jesus não confiava nelas. E Nicodemos representava esse grupo de pessoas. Nicodemos, ele vem até Jesus, conversa com Jesus, dialoga com Jesus, mas no texto que nós lemos, nós vamos ver que Nicodemos não vinha por ele apenas, mas vinha representando um grupo de pessoas que achavam que criam no nome de Jesus, mas a percepção deles dos feitos de Jesus era muito terreno. Eles não conseguiam compreender o verdadeiro sentido do que Jesus estava fazendo. E aí tem alguns aspectos, antes da gente entender esse diálogo, que a gente precisa se atentar, que a gente precisa ponderar e que a gente precisa entender. E a primeira delas é: quem é Nicodemos? Como eu disse, Jesus estava fazendo sinais. E algumas pessoas criam no nome que ele estava, no nome dele, nas coisas que ele estava fazendo, e acreditavam que ele era um profeta enviado por Deus. Mas existia um grupo de pessoas que se incomodava com as coisas que Jesus estava fazendo. E Nicodemos, segundo diz a Bíblia, era um mestre entre os judeus. Nicodemos, ele era alguém que tinha uma posição muito alta na sociedade. E não só na sociedade, mas também dentro do grupo dele. Porque Nicodemos, ele não era simplesmente um fariseu qualquer. Ele era um mestre entre os fariseus. E aí, a gente sabe, porque a gente vê em outras passagens, o posicionamento da maioria dos fariseus em relação ao ministério de Jesus. E a gente sabe que os fariseus, eles não apoiavam o nome de Jesus, não apoiavam os feitos de Jesus. Queriam sempre pegar Jesus na contramão, tentavam criar armadilha para Jesus. Então, por que é importante a gente entender quem é Nicodemos? Nicodemos, quando vai falar com Jesus, ele se coloca em uma posição muito arriscada para ele. Nicodemos, quando procura Jesus, e a Bíblia diz que foi Nicodemos quem procurou a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, à noite, foi até Jesus. Nicodemos foi até Jesus. Quando Nicodemos vai até Jesus, ele se coloca numa posição perigosa. Porque se outros fariseus soubessem que ele estava dialogando com Jesus, como se diz, a coisa ia azedar para ele. A coisa ia ficar feia. Então é importante a gente entender primeiro quem é Nicodemos. A segunda coisa que é importante a gente entender é que Nicodemos representava um grupo de pessoas. E quem era esse grupo de pessoas? Nicodemos vai até Jesus e diz: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, ele se aproxima de Jesus, ele usa um termo que é um termo de respeito. Ele fala Rabi, que era mestre, Rabi. Sabemos. E de novo a gente tem o plural. Nicodemos representava exatamente esse grupo que eu disse para vocês, de pessoas que ouviram falar dos feitos de Jesus, ouviram falar dos milagres que Jesus estava fazendo e achavam que criam em Jesus, mas na verdade eles não conseguiam entender a profundidade
dos milagres de Jesus. E a gente vai ver no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que tanto Nicodemos quanto essas pessoas, elas não estavam entendendo quais eram os feitos de Jesus. Elas não estavam crendo realmente nos atos de Jesus. Porque Nicodemos vai conversando e Jesus fala: mas como é que você não entende isso? Mas eu tenho que nascer de novo? Sim, você tem que nascer de novo. Você é mestre em Israel e ainda não entendeu? Nicodemos deve ter falado: não, eu não estou entendendo ainda. O que está acontecendo? Infelizmente a gente não vê o final do diálogo. Mas eu fico pensando, como é que será que foi esse final? Acho que Nicodemos, ele deve ter saído assim: nossa, eu não entendi nada. Aquela vez que você vai na igreja, você senta no culto, ouve a pregação, aí você sai falando: não entendi nada com nada. Aí você vai para sua casa pensando. Aí depois de uns dias, uma semana, um mês, você lembra da palavra e fala: é isso que Deus falou comigo. Eu fico vendo Nicodemos assim. Nicodemos deve ter falado com Jesus, falou: nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Que? Eu não estou entendendo nada. Foi para casa, deve ter pensado, refletido. E aí só depois deve ter caído a ficha de Nicodemos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é quem era Nicodemos. A segunda é quem era o grupo que Nicodemos representava. A terceira coisa que nós precisamos entender é que esse grupo e Nicodemos, eles achavam que acreditavam, mas eles não acreditavam profundamente. E por que eu estou frisando isso de novo? Porque é importante a gente entender isso. Porque no diálogo a gente vai vendo que Nicodemos fala: não, a gente crê que você está fazendo as coisas em nome de Deus. E aí Jesus fala: mas tem que nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Nicodemos em nenhum momento ele para e fala: peraí, me explica então, eu tenho que nascer de novo. Como que é isso daí? Ele está sempre contrapondo Jesus. Então, apesar de Nicodemos se aproximar de Jesus com respeito, ele ainda tinha um pé atrás. Ele ainda tinha uma dúvida. E a prova de que Nicodemos tinha uma dúvida está logo no começo. E diz assim: havia, no primeiro versículo do capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, à noite, foi até Jesus. Por que Nicodemos procura Jesus à noite? Por que Nicodemos não procura Jesus durante o dia? Hoje em dia está à noite, mas se a gente for ali, tem um monte de luz, as ruas são iluminadas, a gente consegue ficar ali conversando, mas naquela época, durante a noite, pouca coisa funcionava. A iluminação era muito restrita. Nicodemos procura Jesus à noite, porque ele vai para não ser encontrado, para não ser visto. Nicodemos, como eu disse, ele era um fariseu e ele era mestre entre os fariseus. Se Nicodemos fosse visto conversando com Jesus, o cargo dele estaria em risco. O nome dele estaria em risco. Por isso, ele escolhe ir à noite. E é por isso que o evangelista diz claramente: este, à noite, foi até Jesus. Se não fosse um fato importante, ele nem falaria. Nicodemos foi falar com Jesus. Ele frisa que Nicodemos procurou a Jesus à noite, para não ser visto. Agora, se Nicodemos escolhe falar com Jesus à noite, ele realmente acreditava em Jesus? Quem acredita em Jesus, larga tudo e vai. Quem acredita em Jesus, larga tudo e vai. Nicodemos
ele não largou. E a gente vai perceber, até o final da pregação, a gente vai perceber que Nicodemos demorou muito para abrir mão de tudo e ir até Jesus. Nicodemos, ele achava que acreditava em Jesus, mas ele tinha uma crença terrena. Ele tinha uma crença muito lógica. Ele chega para Jesus e diz: Rabi, eu sei que você é enviado por Deus, porque os sinais que você faz só podem ser feitos se você estiver com Deus. Então ele tem essa mentalidade, não, se ele está fazendo isso, é porque Deus enviou ele. Mas na verdade ele ainda tinha aquele, será mesmo? Será mesmo que Deus enviou ele? Vou procurar ele à noite, ninguém vai me ver, e aí eu converso com ele, aí eu vou saber se ele realmente é profeta enviado por Deus. E aí eu vou dizer para o meu grupo, olha, conversei com Jesus. Mas ele tinha a pulga atrás da orelha. Ele quer ir lá conversar com Jesus, apesar de demonstrar respeito, Rabi, apesar de demonstrar o respeito, ele quer ir lá tirar essa dúvida. Ele quer ir lá ter certeza de que os sinais que Jesus estava fazendo eram realmente sinais de um profeta enviado por Deus. Entendendo esse cenário, entendendo quem era Nicodemos, entendendo o que foi esse diálogo, a gente consegue entender um pouco mais do que Jesus conversou com Nicodemos. E quando Nicodemos pergunta para Jesus, aliás, Nicodemos não perguntou para Jesus, Nicodemos chegou e afirmou: Rabi, nós sabemos que você é mestre por causa dos seus sinais. E aí, se eu chego para alguém e falo assim, olha, eu sei que você... Se eu chego para o pastor e falo, eu sei que você é pastor, porque você se veste como pastor, você fala como pastor, sei que você é enviado por Deus. Geralmente a gente responde, eu sou, eu não sou. Não é? Mas o que Jesus respondeu? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não falou, eu sou enviado por Deus, eu não sou. Jesus não respondeu isso. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece conversa de louco. Não parece? O cara perguntou uma coisa, parece político. Você pergunta para o político uma coisa e ele dá aquela... Mas na verdade Jesus não estava enganando Nicodemos, não estava tentando sair, não. Jesus estava dizendo para ele, olha, você acha que você acredita em mim, mas se você não nascer de novo, você não pode entender por que eu vim. Você não pode entender qual é a minha missão. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não nascer de novo, nascer do Espírito, você não vai realmente acreditar nos meus sinais. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é o seguinte, você vem para mim e diz que você e aqueles que você representa acreditam em mim, mas na verdade vocês não acreditam. E aí, Nicodemos responde, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, a gente já percebe que Nicodemos está ficando impaciente. Nicodemos chegou com respeito, falou, mestre, Jesus. Agora ele já está, mas como assim pode nascer de novo? Não pode, quando a Ana Lu nascer, ela não vai mais poder voltar para o ventre da minha esposa. Hoje a gente estava com um casal de amigos nossos, e aí a mãe da filhinha falou que uma vez o pai pegou a filha depois do banho, fez ela ficar bem pequenininha. Falou, olha, você já pensou que ela ficou desse tamanhozinho na sua barriga? E aí ela contou que eles foram dormir, e aí ela acordou a mãe e falou assim, mamãe, eu não quero voltar para sua barriga. Mas a gente não consegue voltar. Não tem como voltar. Então o que Jesus estava falando?
Como assim nascer de novo? Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nicodemos estava com um olhar terreno. Nicodemos se aproxima de Jesus. Nicodemos procura Jesus à noite. Fala que acreditava nos feitos de Jesus. E aí Jesus fala, não, você não acredita. Você acha que acredita, mas você não acredita. E para você acreditar, você tem que nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a gente vai para o texto original, esse termo nascer de novo pode ser também nascer do alto. E aí a gente tem essa concepção do Espírito que vem do alto. A gente vê que quando Jesus mais para frente for batizado, vem o Espírito do alto. Jesus estava dizendo para Nicodemos, olha, você tem que esquecer as coisas do jeito que você acredita. Você tem que mudar a sua visão. Você tem que entender que você tem que nascer do alto, nascer do Espírito para entender aquilo que Jesus tem, aquilo que eu tenho para você, aquilo que Deus tem para você. É isso que Jesus estava dizendo. Nicodemos era um fariseu. E os fariseus, eles eram educados desde criancinhas. Quando eles eram adolescentes, eles já sabiam o que para nós é o Antigo Testamento de cor. Eles falavam tudo, eles nem precisavam abrir para ler. Nicodemos, ele conhecia a palavra. Nicodemos, por ser um mestre, provavelmente era aquele que ensinava as crianças sobre a palavra de Deus. Só que Nicodemos tinha um olhar terreno. Ele não tinha o olhar daquele que era nascido do Espírito. E para entender realmente, para crer realmente nos sinais que Jesus estava fazendo, ele precisava nascer do Espírito. E aí Nicodemos, sem entender ainda como podia ele nascer de novo, ele pergunta de novo, mas como pode isso, Jesus? Como que eu posso nascer de novo? E Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos de coisas que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim, olha, eu fui enviado por Deus. Eu e Deus estamos dando testemunho daquilo que a gente viu. Mas vocês não estão entendendo, porque vocês não viram ainda. Se vocês não acreditam quando nós falamos de coisas terrenas, como crerão se eu lhe disser de coisas celestiais? Nicodemos, presta atenção, se você não está acreditando no que eu estou te dizendo, como é que você vai entender quando eu for mais profundo? Se você não está entendendo o que eu estou falando agora, como é que você vai entender quando eu tentar ir mais profundo? E aí, se você puder, abra de novo a sua Bíblia e a gente vai ler mais um pouquinho. Na verdade, vai ler o começo dessa resposta de Jesus, mas eu quero ler com vocês até o verso 21. E vocês vão entender por que eu estou fazendo vocês lerem essa parte de novo. Porque todos esses versículos que nós vamos ler é uma mesma resposta de Jesus a Nicodemos. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês
não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Vocês lembram dessa? Essa aqui todo mundo conhece. Vocês já tinham percebido que esse versículo é um diálogo de Jesus com Nicodemos? Vou ler de novo aqui, do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele não crê... Vou ler de novo aqui, 17. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu falei que o diálogo de Jesus e Nicodemos era um dos diálogos mais importantes da Bíblia. E a prova disso é que um dos versículos mais conhecidos é o versículo de João 3,16. Que se eu pedir, com certeza alguém aqui levanta e fala, sem nem ler. Com certeza. No diálogo de Jesus e Nicodemos, Jesus vira para Nicodemos e fala claramente: olha, Deus enviou o Filho ao mundo para trazer luz, para trazer esperança. Só que aí Jesus também já diz: olha, muitas pessoas escolheram não crer na luz. E eu disse para vocês no começo da pregação que eu queria falar sobre amor. É sobre isso que é essa mensagem de Deus para nós hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou a cada um de nós de tal maneira que Ele enviou Jesus por nós. Ele enviou Jesus para trazer a mensagem de luz. Mas muitas pessoas escolhem permanecer nas trevas. Nicodemos procura Jesus nas trevas. Nicodemos vai até Jesus à noite. E é durante a noite que Jesus fala para Nicodemos claramente: olha, você me procurou nas trevas. E você representa as pessoas que escolheram permanecer nas trevas. Você tem que mudar. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Agora, Deus não trouxe para nós uma palavra só de repreensão. Deus tem uma palavra de esperança. O diálogo de Jesus e Nicodemos aqui, nessa parte da Bíblia, acaba aqui. Nesse texto que nós lemos. E aí, a gente não vai para casa pensando assim: o que
que aconteceu com Nicodemos? O que será que aconteceu? Será que Nicodemos conseguiu entender o que era nascer do Espírito? Será que Nicodemos conseguiu seguir a Jesus? Conseguiu ser luz? Porque Jesus fala, existem pessoas que estão vendo a luz, mas estão escolhendo ficar nas trevas. Mas existem pessoas que viram luz e que seguiram luz. E Nicodemos é uma dessas pessoas. Nicodemos é uma pessoa que, quando teve esse diálogo com Jesus, eu acredito que Nicodemos foi assim: não entendi nada. Não entendi nada que esse cara falou. Mas eu tenho certeza que Nicodemos em algum momento entendeu. Eu tenho certeza que Nicodemos em algum momento compreendeu e nasceu do Espírito. Porque em João 19, não precisa abrir a Bíblia, em João 19, 38 e 39, diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra. Aí você vai dizer, mas está dizendo aqui que Nicodemos e José de Arimateia eram discípulos em segredo. Eles ainda estavam escondidos. Para os judeus, e Jesus era judeu, Nicodemos era judeu, José de Arimateia era judeu. Para os judeus, ser sepultado era importantíssimo. Porque o corpo era a representação de todo o ministério, do nome, era o templo de Deus, era tudo. O corpo era importantíssimo. Quando José de Arimateia e Nicodemos chegam para Pilatos e falam assim, olha, a gente quer sepultar o corpo de Jesus, aí não é mais à noite. Eles estão escancarando, olha, a gente acredita no que Jesus falou. A gente crê em Jesus e a gente quer dar um sepultamento digno para Jesus. Porque quando eles fazem isso, todos os fariseus, todos os judeus sabem que José de Arimateia e que Nicodemos eram discípulos de Jesus. Quando eles fazem isso, eles não vão à noite procurar Jesus, eles não vão escondidos ser discípulos de Jesus. Eles estão expondo para aquela sociedade qual era o posicionamento deles. Eles têm coragem de olhar para a sociedade e dizer, olha, vocês crucificaram um homem que era inocente. E nós acreditamos no que ele ensinou a nós. Eles arriscam. E com certeza, não só arriscaram, como com certeza sofreram por causa disso. Jesus foi crucificado. Jesus veio ao mundo porque Deus amou o mundo para ser luz, para mostrar um caminho, para mostrar o amor de Deus. E o que Jesus falou para Nicodemos naquela noite era, olha, você precisa nascer de novo e levar essa luz, e levar esse amor, e transmitir esse amor. Pode demorar para a gente entender a mensagem de Jesus, mas o importante é um dia a gente entender. Nicodemos e José de Arimateia demoraram, foram discípulos escondidos, mas chegou uma hora que eles entenderam o que Jesus queria. E eles escolheram continuar o caminho, continuar levando luz. Eles entenderam o amor de Deus.
Eles entenderam o amor de Jesus. Quando eu era criança, eu falei para vocês que a gente pegava muita estrada. E eu sempre via os adesivos. Jesus te ama. Deus é amor. As pessoas, elas tinham coragem de falar, Jesus te ama. Você encontrava alguém, você ia no mercado, você ia no açougue, era aquele senhor, aquela senhora que você conhecia há muito tempo, porque você sempre ia no mesmo lugar, e a pessoa falava, Jesus te ama, Deus te ama, vai com Deus. Hoje em dia, a gente tem vergonha de falar Jesus te ama. Quanto mais pegar um adesivo e botar no carro. Jesus te ama. Não foi assim que a gente começou? Louvando, você sabe que Jesus te ama? Jesus te ama. Mas não adianta a gente ficar aqui entre a gente, o pessoal que está na transmissão, o pessoal que está na sua casa vendo no Facebook, no YouTube, não adianta a gente ficar aqui, o pessoal da igreja virar um ponto e falar, Jesus te ama. Porque Jesus, ele virou para um homem que tinha uma posição arriscada e falou, olha, eu te amo, Deus te ama, você tem que fazer alguma coisa, você tem que nascer de novo. E esse homem entendeu. E ele falou, não, Jesus me amou e eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que me arriscar. O amor de Deus por nós é graça. Só que esse amor não pode ficar conosco. Jesus disse, olha, eu vim para ser luz e as pessoas estão preferindo ficar nas trevas. Você tem que ser luz. Jesus está dizendo para cada um de nós, olha, eu vim e trouxe luz, então pega a luz e leva. Porque onde a luz for, as trevas não podem habitar. Porque onde tiver luz, vai ter esperança, vai ter amor. Vai ter alguém com coragem de dizer, olha, Jesus te ama. Jesus veio por cada um de nós. Mas existe responsabilidade. Tem a bênção. Tem a bênção porque Jesus veio, nos trouxe amor, nos trouxe esperança, nos deu salvação, mas com a bênção vem a responsabilidade. Então, do mesmo jeito que a gente ganha esse amor, a gente tem a responsabilidade de levar esse amor. Tem alguém aqui que é nerd, gosta de filme de super-herói, coisa assim? Tem alguém aqui? Ah, já vi ali. Vocês lembram daquela frase do Homem-Aranha? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não é? Jesus veio e nos amou, agora vem a responsabilidade. É aquilo que o pastor Júlio sempre fala no culto de ceia, pelo menos sempre falava, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Essa daí, quem é discípulo do pastor Júlio sabe. Muito nos foi dado, mas muito nos será cobrado. Deus quer que a gente saia daqui gratos pelo amor de Deus. Gratos porque nós recebemos salvação. Mas Deus também quer que a gente saia daqui pensando que nós, como discípulas e discípulos de Jesus, temos que levar a luz. Eu vou pedir que, se você puder, se colocar de pé para a gente ter um momento de oração. Feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo porque o Senhor nos amou e o Senhor enviou o Seu Filho por cada um de nós, para que tivéssemos salvação. Gratos te somos porque nós sabemos que nós não merecemos esse amor, mas mesmo assim o Senhor nos amou e não nos deixa de amar. Deus, mas nós pedimos que o Senhor nos dê coragem para termos audácia e levar luz ao mundo. Que o Senhor nos dê coragem
de colar um adesivo, Jesus te ama, e mostrar para todo mundo. Que o Senhor nos dê coragem de levar essa história de salvação a corações que estão nas trevas. Deus, gratos te somos por esse amor e queremos levar esse amor a mais pessoas. Por isso, Deus, forma em nós discípulas e discípulos prontos para levar esse amor. É assim que nós oramos, pedindo e agradecendo no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Pode sentar, queridos, querida, obrigado.